Em uma noite sem lua, 3 amigos partem para uma road trip pelas estradas rurais de Nova Jersey, buscando escapar da monotonia da vida urbana. Mas as florestas densas dos Pine Barrens e os rumores do lendário demônio de Jersey os envolvem em um pesadelo que desafia a sanidade. O que começa como uma viagem inocente se transforma em um confronto com traumas pessoais, segredos inconfessáveis e uma presença que parece conhecer seus medos mais profundos. À medida que a realidade se despedaça, eles descobrem que algumas estradas não levam a lugar algum e que o verdadeiro horror não está no que os persegue, mas no que carregam dentro de si. A escuridão era quase sólida, engolindo o fraco brilho dos faróis do velho Honda Civic, enquanto ele cortava a Route 539, uma estrada sinuosa que atravessava os Pine Barrens de Nova Jersey. O ar dentro do carro estava pesado, carregado com o cheiro de cigarros velhos e café frio. No banco do motorista, Ethan tamborilava os dedos no volante, os olhos fixos na estrada, mas a mente em outro lugar. Ele não falava muito desde o incidente no trabalho, um erro que custou seu emprego e sua reputação. No banco do passageiro, Mia folheava um caderno de anotações, rabiscando freneticamente, como se pudesse exorcizar seus demônios com uma caneta. No banco traseiro, Lucas, o mais jovem do grupo, olhava pela janela, os fones de ouvido abafando o silêncio opressivo. Eles haviam planejado essa viagem semanas atrás, uma tentativa desesperada de reacender a amizade que estava desmoronando sob o peso de suas vidas adultas. Ethan sugeriu Nova Jersey, atraído por histórias de acampamentos baratos e pela promessa de isolamento. Mas agora, com a noite caindo e o GPS piscando sinal perdido, a ideia parecia menos romântica. "Isso é meio creepy, não é?", disse Lucas, tirando os fones. "Tipo, essas árvores, elas parecem estar nos observando." Mia revirou os olhos, mas sua mão tremia ao virar a página do caderno. "Não começa com essas histórias de demônio de Jersey, Lucas. É só uma lenda idiota." Ethan riu, mas foi um som vazio. "Lenda ou não, este lugar dá arrepios. Vocês já repararam que não vimos um carro nos últimos 20 minutos? A estrada parecia infinita, ladeada por pinheiros altos que bloqueavam a luz das estrelas. O rádio, que antes tocava uma estação de rock indistinta, agora chiava com estática, pontuada por fragmentos de vozes que não formavam palavras. Ethan tentou mudar de estação, mas o chiado só aumentava, como se algo estivesse tentando falar. "Talvez seja o demônio de Jersey mandando um alô", brincou Lucas, mas sua voz traiu um tremor. Mia fechou o caderno com força. "Para com isso, não é engraçado." O silêncio voltou, mais pesado. Ethan apertou o volante sentindo um nó no estômago. Ele não queria admitir, mas algo estava errado. A estrada não parecia certa. Eles deveriam ter passado por um posto de gasolina ou uma placa há muito tempo, mas havia apenas escuridão e o som do motor. Então, ele viu uma figura ao longe, parada no meio da estrada. Era indistinta, mais uma silhueta do que uma pessoa, mas alta, desengonçada, com membros que pareciam dobrar de forma errada. Ethan pisou no freio, o carro derrapando. "Meu Deus, o que é aquilo?", gritou Mia, agarrando o painel. Lucas se inclinou para a frente, os olhos arregalados. "É uma pessoa." A figura não se movia. Ethan ligou o farol alto, mas a luz parecia ser engolida pela escuridão ao redor da silhueta. Por um momento, ele pensou ter visto olhos brilhando. Não humanos, mas como os de um animal refletindo luz. Então, tão rápido quanto apareceu, a figura sumiu, como se nunca tivesse estado lá. "Vocês viram isso?", Ethan perguntou, a voz rouca. Mia balançou a cabeça pálida. "Não sei o que vi." Lucas riu nervosamente. "Provavelmente só um cervo, né?" Mas nenhum deles acreditava nisso.
Ethan acelerou, o coração disparado. Ele tentou se concentrar na estrada, mas sua mente voltava à figura. Havia algo familiar nela, algo que cutucava uma memória que ele não queria desenterrar. Mais adiante, uma placa enferrujada surgiu na beira da estrada, quase escondida pelos galhos. Bem-vindos a Ong's Hat, lia-se, as letras desbotadas mal visíveis. Ethan franziu a testa. Ele nunca tinha ouvido falar de Ong's Hat, e o nome soava errado, como algo que não deveria existir. Isso não estava no mapa, disse Mia, abrindo o celular. E ainda não tem o sinal. Talvez a gente tenha pegado uma saída errada, sugeriu Lucas, mas sua voz estava tensa. Ethan não respondeu. Ele sentia um peso no peito, como se o ar estivesse ficando mais denso. A estrada parecia mais estreita agora, os pinheiros se fechando ao redor do carro. Então, o rádio chiou novamente, e desta vez, uma voz clara cortou a estática. Vocês não deveriam estar aqui. Os três congelaram. A voz era baixa, quase um sussurro, mas parecia vir de dentro do carro, como se estivesse sentada entre eles. Ethan desligou o rádio com força, mas o silêncio que seguiu era pior. Quem disse isso? Mia perguntou, olhando para trás como se esperasse ver alguém no banco traseiro. Deve ser uma interferência, disse Ethan, mas ele não acreditava nas próprias palavras. Lucas se inclinou para a frente, os olhos arregalados. Mano, isso não foi interferência. Isso foi... Antes que ele pudesse terminar, algo bateu no capô do carro. Um som seco, como um galho pesado caindo. Ethan freou novamente, o carro parando com um solavanco. O coração de todos disparou. O que foi isso? Mia gritou, olhando para o capô. Não havia nada lá. Nenhum galho, nenhum animal, nada. Mas quando Ethan olhou pelo para-brisa, ele viu algo que fez seu sangue gelar. No vidro havia uma marca, uma impressão de mão, grande demais para ser humana, com dedos longos e nodosos que pareciam ter sido queimados na superfície. Isso não estava aí antes, disse Lucas, a voz tremendo. Ethan abriu a porta, ignorando os protestos de Mia. Ele precisava ver, precisava saber que isso era real. O ar lá fora era frio, úmido, com um cheiro de terra podre. Ele contornou o carro, os faróis iluminando a estrada vazia. Não havia nada, nem pegadas, nem galhos, nem sinal da figura que viram. Mas quando ele voltou ao para-brisa, a marca ainda estava lá, mais nítida agora, como se algo tivesse pressionado com mais força enquanto ele estava fora. Ethan, entra no carro, gritou Mia. Ele obedeceu, o coração martelando. Quando trancou as portas, sentiu um arrepio, como se algo o observasse das árvores. Ele olhou pelo retrovisor e, por uma fração de segundo, viu a figura novamente. Parada no meio da estrada, agora mais próxima, os olhos brilhando na escuridão. Vamos embora. Agora, disse ele, pisando no acelerador. O carro rugiu, mas a estrada parecia se estender para sempre. A marca no para-brisa não desaparecia, mesmo quando Mia tentou limpá-la com a manga. E, no fundo da mente de Ethan, uma voz que não era a dele sussurrava. Você já esteve aqui antes. O Honda Civic rugia pela Route 539, cortando a escuridão sufocante dos Pine Barrens. As árvores altas formavam um corredor de sombras, como se a floresta estivesse viva, respirando, observando. Ethan agarrava o volante com força, os nós dos dedos brancos, os olhos fixos na estrada, mas a mente em guerra com o que acabara de acontecer. A figura na estrada, a voz no rádio. Vocês não deveriam estar aqui. A marca de mão queimada no para-brisa. Tudo parecia um pesadelo, mas o peso no peito de Ethan dizia que era real. No banco do passageiro, Mia segurava seu caderno com mãos trêmulas, o rosto pálido.
No banco traseiro, Lucas estava calado, o olhar perdido na janela, onde as árvores pareciam se inclinar para o carro. Ninguém falava. O rádio permanecia desligado, mas o eco daquela voz sussurrante ainda pairava no ar, como uma ameaça não dita. Ethan tentava se concentrar, mas sua mente voltava à figura que viram. Alta, desengonçada, com olhos que brilhavam como faróis na escuridão. Pior ainda era a sensação de familiaridade, como se ele já a tivesse visto antes. Uma memória antiga, enterrada, cutucava sua consciência. Uma viagem de infância a esses mesmos bosques, um momento que ele jurara esquecer. Mia quebrou o silêncio, a voz tensa. Isso não está certo. Estamos dirigindo há horas e não há nada. Nem placas, nem cidades. Essa estrada, ela não acaba. Lucas se inclinou para a frente, a voz baixa, quase um sussurro. Antes de perder o sinal, vi algo no celular. Sobre Ong's Hat. Não é só uma cidade fantasma. Tem histórias, pessoas que sumiram, experimentos estranhos. Dizem que é um lugar onde a realidade se desfaz. Para com isso, retrucou Mia, mas seus olhos traíam o medo. São só lendas idiotas da internet. Estamos perdidos. Só isso. Precisamos achar um posto de gasolina ou uma saída. Ethan não disse nada. Ele queria acreditar em Mia, mas a estrada parecia viva, guiando-os para algum lugar que ele não queria descobrir. As árvores se fechavam ao redor do carro, os galhos roçando o teto em um ritmo que lembrava uma respiração lenta. Ele olhou para a marca no para-brisa. Parecia maior agora, os dedos mais nítidos, como se algo estivesse pressionando o vidro com mais força. De repente, o carro engasgou. O motor tossiu, as luzes do painel piscaram e o veículo parou, o silêncio engolindo o ronco do motor. Ethan xingou, girando a chave, mas o carro estava morto. Não, 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 Mia murmurou, batendo no painel. Não agora. Lucas olhou pela janela, a voz trêmula. Estamos expostos aqui. Ethan abriu o capô e saiu, o ar frio mordendo sua pele. O cheiro de terra podre era mais forte, misturado com algo metálico, como sangue velho. Ele examinou o motor, mas tudo parecia intacto, sem vazamentos, sem peças quebradas. Ainda assim, o carro não ligava. Ao fechar o capô, ele congelou. Gravado na pintura, quase invisível na penumbra, havia palavras: "Vocês não vão sair." Ele cambaleou para trás, o coração disparado. Mia, Lucas, venham ver isso. Os dois saíram do carro, os rostos empalidecendo ao verem a mensagem. Mia balançou a cabeça, recuando. Isso não estava aí antes. Alguém está brincando com a gente. Alguém? Lucas sibilou. Você acha que uma pessoa fez isso? No meio do nada. E aquela marca no vidro? A voz? Cala a boca, gritou Mia, a voz quebrando. Eu não sei, tá? Só quero sair daqui. Ethan sentiu um nó na garganta. As palavras no capô eram uma provocação, mas também despertavam aquela memória reprimida. Ele tinha ouvido algo assim antes, quando criança, perdido nesses bosques. Uma voz grave, não humana, sussurrando que ele nunca escaparia. Ele tinha 8 anos, seguindo uma luz estranha entre as árvores. O que aconteceu depois ele não lembrava. Só o terror puro e o vazio que o perseguiu por anos. Temos que andar, disse Ethan, engolindo o medo. Pegar as coisas e procurar ajuda. Mia hesitou, apertando o caderno contra o peito. Andar? Para dentro daquilo? Ela apontou para a floresta, onde as árvores pareciam se mover, apesar do ar parado. Não temos escolha, disse Ethan, a voz firme, mas oca. Eles pegaram as mochilas e lanternas, o feixe de luz cortando a escuridão. A floresta era silenciosa demais, sem grilos, sem corujas, apenas o som dos passos no cascalho. A estrada parecia se estreitar, os pinheiros se fechando até formarem um túnel sufocante. Lucas parou de repente, apontando a lanterna para o chão. Gente, olhem.
No solo havia pegadas. Não eram deles. Eram grandes, com dedos longos e marcas de garras, indo em direção à floresta. Ethan sentiu o estômago revirar. Eles não tinham visto essas pegadas ao sair do carro. Continuamos andando, disse ele, mas sua voz tremia. Eles caminharam por horas, a estrada dobrando em curvas impossíveis, como se estivesse brincando com eles. O ar ficou mais pesado, o cheiro metálico mais forte. Mia respirava rápido, os olhos fixos nas sombras. Estou ouvindo algo, sussurrou ela. Passos. Atrás de nós. Ethan tentou escutar, mas só ouvia o próprio coração. Então, um galho estalou à esquerda. Eles pararam, as lanternas varrendo as árvores. Nada. Mas quando Ethan abaixou a luz, ele viu uma figura no limite da floresta, a silhueta misturada às sombras. Era alta, com membros dobrados de forma errada, movendo-se como uma marionete quebrada. Vocês viram? Lucas sussurrou, a voz quase inaudível. Antes que alguém respondesse, a figura sumiu. Mas o ar mudou, carregado com um zumbido baixo que vibrava no peito. A lanterna de Ethan piscou, depois apagou. A de Mia fez o mesmo, deixando-os na escuridão. Liga isso de novo, Mia gritou, batendo na lanterna. Estou tentando, retrucou Ethan, sacudindo o aparelho. A lanterna de Lucas era a única funcionando, o feixe tremendo enquanto ele apontava para as árvores. Tem algo lá fora, disse ele, a voz falhando. Está nos vendo. O zumbido cresceu, agora misturado a sussurros. Dezenas de vozes sobrepostas, nenhuma clara, como um coral de almas perdidas. Ethan sentiu a pele arrepiar ao distinguir palavras. Culpa, mentiroso, sozinho. Ele agarrou o braço de Mia, puxando-a para a frente. Não para, continua andando. Eles tropeçaram no escuro, guiados apenas pela luz fraca de Lucas. Os sussurros os seguiam, ficando mais altos, mais pessoais. Ethan ouviu seu nome, falado na voz de seu pai. Mia soluçou, lágrimas escorrendo. Está dizendo o nome da minha irmã, disse ela engasgando. A irmã de Mia morrera anos atrás, um trauma que ela nunca compartilhava. A estrada terminou em uma clareira, onde uma placa de madeira apodrecida estava fincada no chão. Ong's Hat, população zero. Além dela, uma cabana dilapidada, as janelas escuras como olhos vazios. Os sussurros cessaram, substituídos por um silêncio tão pesado que parecia esmagá-los. Não devíamos entrar aí, disse Lucas, a voz fraca. Ethan encarou a cabana. Ela parecia familiar, como um eco de um pesadelo. Não temos escolha, respondeu, embora cada instinto gritasse para fugir. Ao se aproximarem, a porta rangeu, abrindo-se sozinha, revelando uma escuridão que engolia a luz. Dentro, o ar cheirava a mofo e podridão. As paredes eram cobertas de arranhões, palavras, símbolos, marcas de garras. No centro da sala, uma cadeira solitária enfrentava um espelho rachado. A lanterna de Mia voltou a funcionar, iluminando o espelho. No reflexo, eles se viram, mas não exatamente. Seus rostos estavam deformados, os olhos grandes demais, as bocas torcidas em gritos mudos. E atrás deles, no reflexo, estava a figura. Mia gritou, deixando a lanterna cair. O espelho se estilhaçou e a sala mergulhou na escuridão. A escuridão dentro da cabana era sufocante, como se o ar tivesse se transformado em algo vivo, apertando os pulmões de Ethan, Mia e Lucas. O som do espelho se estilhaçando ainda ecoava em suas mentes, misturado ao grito de Mia, que agora tremia no canto da sala, abraçando os joelhos. A lanterna de Lucas, a única fonte de luz, projetava sombras dançantes nas paredes cobertas de arranhões. As marcas não eram aleatórias, formavam palavras, frases desconexas. Você sabe, não fuge, nunca acaba. Ethan tentou ignorá-las, mas cada palavra parecia pulsar, como se estivesse sendo gravada em sua alma. Precisamos sair daqui,
disse Lucas, sua voz quase um sussurro. Ele apontou a lanterna para a porta, mas ela estava fechada agora, embora nenhum deles a tivesse tocado. Ethan deu um passo em direção à porta, mas o chão rangeu sob seus pés e ele sentiu algo úmido. Abaixou-se, a luz da lanterna revelando uma poça de líquido escuro, espesso, com um brilho oleoso. Sangue? Não, era mais viscoso como alcatrão. Ele recuou, o coração disparado. Isso não estava aqui antes, disse Mia, sua voz rouca. Ela se levantou, ainda segurando o caderno, as páginas agora amassadas. Essa cabana, ela não é normal. Vocês sentiram, não é? Como se ela estivesse viva. Lucas girou a lanterna, iluminando o teto. Acima deles, mais arranhões formavam um padrão circular, como um olho gigante encarando-os. No centro, uma palavra. Olhe. Não olhem, disse Ethan, mas era tarde demais. Mia já estava encarando o teto, seus olhos vidrados como se algo a tivesse prendido. Mia. Ethan a sacudiu, mas ela não respondeu. Sua respiração era irregular, e ela murmurava algo baixinho, palavras que não faziam sentido. Ela está aqui. Ela nunca foi embora. Quem? Perguntou Lucas, o pânico crescendo. Do que você está falando? Antes que Mia pudesse responder, a lanterna de Lucas piscou e apagou. A escuridão os engoliu, tão absoluta que parecia apagar até os contornos de seus corpos. Ethan sentiu um frio percorrer sua espinha, não apenas por causa do escuro, mas porque ele sabia que não estavam sozinhos. Algo se movia na sala, um arrastar lento, como garras raspando madeira. Fiquem juntos, ele sussurrou, tateando até encontrar o braço de Mia. Mas quando a puxou, ela estava gelada, rígida. Mia! Um som úmido veio do canto da sala, como carne sendo rasgada. Então, a voz de Mia, mas não exatamente dela, era mais grave, distorcida, como se algo estivesse falando através dela. Você a deixou morrer. Ethan recuou, o coração na garganta. Ele sabia do que ela estava falando. A irmã de Mia, Clara, morreu em um acidente de carro anos atrás. Mia estava ao volante, sóbria, mas nunca se perdoou. Ela nunca falava sobre isso. Mas agora, naquela cabana, o segredo parecia ter ganhado vida. Para com isso, gritou Lucas, mas sua voz tremia. Isso não é ela. A lanterna voltou à vida, o feixe iluminando Mia. Ela estava de pé, mas seus olhos estavam errados, completamente pretos, como poços sem fundo. Ela sorriu, um sorriso largo demais, mostrando dentes que pareciam afiados. Você também tem segredos, Lucas, disse ela, a voz agora um coro de sussurros. O que você fez com ele? Lucas engasgou, recuando até bater na parede. Não, eu não... Ethan não sabia do que se tratava, mas o terror no rosto de Lucas era real. Ele agarrou Mia, tentando arrastá-la para a porta, mas ela era pesada, como se algo a estivesse ancorando. A sala começou a tremer, o chão vibrando sob seus pés. As palavras nas paredes pareciam sangrar, o líquido preto escorrendo como lágrimas. Ethan, a voz de Mia sibilou, agora diretamente em sua mente. Você se lembra de mim? Ele congelou. A memória que ele reprimira por anos explodiu em sua mente. Ele tinha 8 anos, perdido nos Pine Barrens, seguindo uma luz estranha entre as árvores. Ele encontrou uma clareira, e lá estava ela, não uma pessoa, mas uma presença, uma sombra com olhos brilhantes que o encarava. Ela sussurrou seu nome, prometeu coisas que ele não entendia, mas que o aterrorizaram. Ele correu, mas nunca contou a ninguém, nem mesmo a seu pai. Desde então, ele tinha pesadelos com aqueles olhos, com aquela voz. Você é real? Ele murmurou sem perceber que falou em voz alta. A cabana respondeu. As paredes gemeram e o chão se abriu, revelando um buraco negro que parecia descer para sempre. O ar ficou denso,
carregado com um zumbido que fazia os dentes de Ethan doerem. Do buraco veio um som, um coro de vozes, gritando, chorando, implorando. Lucas caiu de joelhos, cobrindo os ouvidos. Faça parar, por favor. Mia, ou o que quer que estivesse controlando Mia, riu. Vocês trouxeram isso com vocês. Seus medos, suas culpas. Eu só os mostro. Ethan sentiu algo tocar seu ombro. Não uma mão, mas algo frio, com garras. Ele se virou, mas não havia nada, apenas escuridão. A lanterna de Lucas piscava freneticamente agora, iluminando flashes da sala. Em cada flash ele via mais. Figuras indistintas nos cantos, rostos deformados nas paredes, olhos brilhando no buraco. E no último flash, ele viu a si mesmo. Não no reflexo, mas de pé diante dele, com um sorriso vazio e olhos pretos. Você nunca saiu, disse seu outro eu, antes de a lanterna apagar de vez. O silêncio que seguiu foi pior que qualquer som. Ethan sentiu sua sanidade escorregar, como se estivesse caindo naquele buraco sem fim. Ele agarrou Mia e Lucas, puxando-os para onde achava que estava a porta. Mas quando a encontrou, ela não cedia. Ele bateu, gritou, mas a cabana parecia rir dele, as paredes pulsando como um coração. Então, uma voz, não de Mia, mas de algo muito mais antigo, muito mais vasto, ecoou na sala. Olhe para o abismo, e ele olhará de volta. O chão tremeu novamente, e Ethan sentiu o buraco se abrir ainda mais, como se estivesse faminto. Ele sabia, de alguma forma, que se caísse ali não haveria volta. Mas, pior que o buraco, era a certeza que crescia em seu peito. Ele já conhecia esse lugar. Ele já tinha estado nesse abismo. E, de alguma forma, ele nunca havia saído. A cabana parecia respirar, as paredes pulsando com um ritmo lento e doentio, como se Ethan, Mia e Lucas estivessem dentro de um organismo vivo. O buraco no chão, aquele abismo negro que parecia sugar a luz e a sanidade, ainda zumbia, um som que vibrava nos ossos e fazia os dentes rangerem. Ethan segurava o braço de Mia, que estava de volta ao seu estado normal, ou o mais próximo disso. Os olhos dela arregalados, cheios de lágrimas. Lucas estava encolhido contra a parede, murmurando algo incompreensível, as mãos cobrindo o rosto. A porta da cabana permanecia trancada, indiferente aos socos desesperados de Ethan. Não podemos ficar aqui, disse ele, a voz rouca de tanto gritar. Mas ele sabia que não era só a cabana. Era o que estava dentro deles, os segredos que a presença, fosse o demônio de Jersey, uma entidade cósmica ou algo nascido de suas próprias mentes, havia desenterrado. Mia soluçou, segurando o caderno com tanta força que as páginas rasgavam. É minha culpa. Clara, eu a matei. Eu não vi o carro vindo, eu... Ela parou, o corpo tremendo. Não foi sua culpa, disse Ethan, mas as palavras soaram vazias. Ele queria consolá-la, mas sua própria culpa o sufocava. A memória daquela noite nos Pine Barrens, quando criança, estava mais clara agora. Ele não apenas viu a sombra com olhos brilhantes, ele fez um acordo. Ele não lembrava os detalhes, mas a voz prometera protegê-lo se ele guardasse silêncio. E ele guardou, mesmo quando seu pai morreu meses depois, em um acidente que nunca pareceu acidental. Lucas levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Vocês não entendem. Eu fiz algo pior. Ele engoliu em seco, a voz quase inaudível. Meu irmão, ele não caiu no lago por acidente. Eu o empurrei. Eu era criança, estava com raiva, mas ele morreu por minha causa. O silêncio que seguiu foi cortado por um som novo. Um riso baixo, não humano, que parecia vir do buraco. As paredes da cabana tremeram, e o líquido preto que escorria dos arranhões começou a se juntar no chão, formando palavras. Vocês são meus. Ethan sentiu um frio percorrer sua espinha.
Ele sabia que a entidade, fosse o que fosse, se alimentava deles, de suas culpas, seus traumas, seus segredos. E agora, com tudo exposto, eles eram vulneráveis, como presas sangrando na frente de um predador. Temos que lutar, disse ele, embora não soubesse como. Não podemos deixar isso nos quebrar. Mia balançou a cabeça, os olhos vidrados. E se já estamos quebrados? E se nunca saímos deste lugar? Antes que Ethan pudesse responder, a porta da cabana se abriu com um estrondo, revelando não a clareira ou a estrada, mas um corredor escuro, as paredes cobertas de musgo e ossos. O zumbido do buraco ficou mais alto e o riso se transformou em um coro de vozes, todas familiares. Pais, irmãos, amigos mortos, todos acusando, todos julgando. Não entrem aí, sussurrou Lucas, mas sua voz era fraca, derrotada. Ethan olhou para o buraco, depois para o corredor. Não havia escolha. Ele pegou a mão de Mia e a de Lucas, puxando-os para o corredor. O ar lá dentro era úmido, com um cheiro de podridão que fazia os olhos arderem. As paredes pareciam se mover, os ossos incrustados, formando rostos que piscavam e sorriam. Enquanto caminhavam, o corredor se alargava, revelando uma câmara vasta, iluminada por uma luz vermelha que vinha de lugar nenhum. No centro havia um espelho, não o mesmo da cabana, mas maior, com uma moldura que parecia feita de carne viva. No reflexo, eles não viam a si mesmos, mas versões distorcidas. Ethan com a pele cinza, os olhos vazios. Mia com o rosto coberto de sangue, gritando sem som. Lucas com as mãos ensanguentadas, segurando um corpo que não estava lá. Não olhem, disse Ethan, mas ele mesmo não conseguiu desviar o olhar. No reflexo, a figura apareceu atrás deles, agora mais clara, alta, com membros impossivelmente longos, a cabeça inclinada em um ângulo que desafiava a anatomia. Seus olhos brilhavam, mas não eram olhos. Eram buracos, cheios de estrelas, como se contivessem o universo inteiro. Vocês me chamaram, disse a figura, a voz ecoando dentro de suas cabeças. Vocês me criaram. Ethan cambaleou, a verdade o atingindo como um soco. A entidade não era apenas algo externo. Era um reflexo de seus medos, suas culpas, amplificado pelos Pine Barrens, por Ong's Hat, por aquele lugar onde a realidade se desfazia. Ele tentou gritar, mas sua voz não saiu. Mia caiu de joelhos, o caderno escorregando de suas mãos. As páginas se abriram, revelando não seus rabiscos, mas desenhos de olhos, mãos, rostos deformados, imagens que ela não lembrava de ter feito. Eu não posso mais, ela sussurrou. Lucas tentou correr, mas o corredor se fechou atrás dele, as paredes se contraindo como um estômago. A figura riu, e o espelho começou a rachar, cada estilhaço mostrando uma cena. Clara morrendo no acidente, o irmão de Lucas afundando no lago, o pai de Ethan queimando no carro. Ethan fechou os olhos, tentando bloquear as imagens, mas elas estavam dentro dele. Ele sentiu a mão da figura em seu ombro, fria e pesada. Você pode acabar com isso, sussurrou a voz. Apenas aceite. Ele abriu os olhos e viu que estava sozinho. Mia e Lucas haviam sumido. O espelho agora mostrava apenas ele, mas não era ele. Era a criança que ele fora, com olhos aterrorizados, implorando por ajuda. Eu não quero, disse Ethan, as lágrimas escorrendo. Mas ele sabia que já era tarde demais. De repente, a luz vermelha a apagou e ele sentiu o chão desaparecer. Ele caiu, não no buraco, mas em algo pior. Um vazio onde não havia som, nem luz, apenas a certeza de que ele nunca escaparia. Quando abriu os olhos, estava na estrada, ao lado do carro. O sol nascia, fraco, entre as árvores. O para-brisa estava limpo, sem a marca de mão. Mas Mia e Lucas não estavam lá. Ele gritou seus nomes, correu pela estrada, mas não havia sinal deles. Naquela noite, Ethan voltou para casa, mas nada parecia certo.
O mundo estava dessaturado, como se a cor tivesse sido sugada. Ele sonhava com a cabana, com o espelho, com a figura. E às vezes, quando passava por um espelho, via não seu reflexo, mas aqueles olhos brilhantes, esperando. Semanas se passaram desde que Ethan voltou dos Pine Barrens, mas o tempo parecia uma mentira. Ele não dormia mais, não de verdade. Cada vez que fechava os olhos, via a cabana, o buraco, os olhos brilhantes da figura. Ele tentava se convencer de que Mia e Lucas estavam vivos, que talvez tivessem escapado, mas no fundo sabia a verdade. Eles não voltaram, e ele, de alguma forma, não era mais o mesmo. Ele se mudou para um apartamento pequeno, longe das florestas, mas os Pine Barrens o seguiam. Espelhos o aterrorizavam. Ele cobriu todos com lençóis, mas ainda sentia algo observando. Às vezes ouvia sussurros, não mais as vozes de sua culpa, mas algo mais antigo, mais faminto. Ele começou a escrever tudo, um diário para tentar entender. Mas as palavras saíam erradas, formando frases que ele não lembrava de ter pensado. Eu estou com você. Você me deve. Uma noite, desesperado, Ethan pesquisou sobre Ong's Hat. Encontrou fóruns obscuros, relatos de pessoas que desapareceram na região, histórias de experimentos que teriam aberto portas para algo além da realidade. Mas o que mais o marcou foi uma lenda local, mais antiga que o demônio de Jersey. A história de uma entidade que vivia nos interstícios do mundo. Um ser que se alimentava de culpa e medo, que só aparecia para aqueles que já estavam quebrados. Ele tentou contar a história para um amigo, mas as palavras travavam na garganta. Cada vez que tentava falar, sentia um aperto no peito, como se a entidade o lembrasse do acordo feito quando ele tinha 8 anos. Ele parou de sair de casa, parou de atender o telefone. O mundo lá fora parecia menos real a cada dia, como se ele ainda estivesse preso naquele corredor, naquele espelho. Uma noite, enquanto escrevia, a luz do apartamento piscou. Ele ouviu um som, um arrastar lento, como garras na madeira. Ele olhou para a porta, esperando que se abrisse, mas o som vinha de dentro, do armário. Ele se levantou, as pernas tremendo, e abriu a porta. Lá dentro, pendurado, estava um caderno de Mia, intocado, mas agora cheio de desenhos novos, rostos que ele reconhecia, rostos de pessoas que ele nunca conhecera, todos com os mesmos olhos brilhantes. Ethan caiu no chão, o caderno aberto à sua frente. Ele ouviu a voz novamente, não na cabeça, mas no ar. Você trouxe isso para casa. Ele gritou, mas ninguém ouviu. O apartamento parecia menor, as paredes mais próximas, como a cabana. Ele correu para a janela, mas o vidro refletiu não a cidade, mas a clareira, a placa de Ong's Hat, a figura esperando na escuridão. Agora, sentado no escuro, Ethan escreve estas palavras, sabendo que não é mais ele quem as controla. Sente a entidade em cada sombra, cada silêncio. E ele sabe que não é o único. Por isso, quem ouve essa história carrega um pedaço dela. Você já sentiu, não é? Aquela sensação de ser observado, aquele peso que não explica. Obrigado por ouvir, por mergulhar neste pesadelo conosco. Mas cuidado, algumas histórias não terminam quando o vídeo acaba. Elas seguem você. Compartilhe seus medos nos comentários. O que te mantém acordado à noite? Talvez sua história seja a próxima. E, se você passar pelos Pine Barrens, não pare. Não olhe para trás. E nunca, jamais, olhe nos espelhos.